Olá, bom dia! Já estou no ar com mais um Agro Pantanal. Hoje vamos começar nosso programa falando de uma atividade produtiva que tem atraído muitos agricultores. Trata-se do plantio de eucalipto, considerado fácil de ser colocado em prática, mas existe um custo elevado. Nós vamos conferir esta reportagem especial e outras também. Então vamos ver os destaques do programa de hoje. No Brasil, 98 produtos têm uma marca que é um diferencial na hora da comercialização. É o registro de indicação geográfica. Soltura de predadores de piranhas no Lago do Manso é aprovada por deputados. Teremos então uma entrevista especial do estúdio com Nilma Silva, presidente da Associação do Segmento da Pesca, que vai falar sobre o assunto que é polêmico. Mato Grosso promove reunião para elaborar conjunto de ações estratégicas de combate aos incêndios florestais na fronteira entre Brasil e Bolívia. IBAMA lança Plano Nacional de Proteção Ambiental que prevê a contratação de 1.700 brigadistas para combate a incêndios florestais. E no Papo com Café de hoje, vou receber no estúdio o presidente do Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso, o FESA, Antônio Carlos Carvalho. Ele vai falar da mudança no calendário da vacinação contra a febre aftosa. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Vamos à nossa primeira reportagem do agro. O assunto é o plantio do eucalipto, matéria-prima para móveis, que leva de 6 a 10 anos para estar pronto para o corte. Mas, mesmo assim, tem como ponto positivo a considerável valorização ao longo dos anos. Vamos conferir na reportagem da repórter Daiane Stella, da TV Record de Sinop. O eucalipto é a espécie florestal de uso industrial mais plantada no Brasil. Com um consumo cada vez maior por produtos derivados da madeira, o cultivo da planta tornou-se uma opção viável. O eucalipto é uma espécie que tem um potencial aí enorme para nós produzirmos biomassa com grande eficiência, não somente biomassa, mas o Brasil ele é referência no mundo na produção de celulose. Nenhum outro país consegue produzir celulose com tamanha eficiência como nós, e graças à espécie do eucalipto. Na verdade, existem mais de 800 espécies desse gênero, e comercialmente são exploradas em torno de 20 espécies. Então ela tem um potencial muito grande para nós produzirmos aí energia, celulose e outros produtos, madeira para serraria também, de forma eficiente e reduzindo assim a pressão sobre os recursos naturais. Neste viveiro são produzidas por dia entre 50 a 60 mil mudas florestais. Deste total, 95% são de eucalipto. Basicamente, 95% da produção hoje da nossa empresa é destinada ao Mato Grosso, além do Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará e Roraima. Para atender a grande demanda, a produção, que teve início há quase 30 anos, é em escala e bem organizada. São 60 funcionários. Deste total, 40 são mulheres. Elas são mais cuidadosas, mais caprichosas, né? Nós estamos trabalhando com mudas, né? E em mudas a gente entende que a mulher cuida muito melhor, né? A mulher cuida bem de flores, né? Nós achamos que estamos conduzindo material genético que precisa do zelo das mulheres que só elas têm. A Maria Aparecida trabalha no local há 16 anos como viveirista florestal. A rotina deixa o dia a dia de trabalho mais leve. Eu acho que é um momento de terapia, né? Porque a gente corta lá, vem aqui, né? Planta, tem que ter atenção aqui para plantar, atenção lá para cortar, né? Então eu acho que já é, né, uma terapia boa para a mente da gente. Eu gosto, eu acho que também é uma terapia boa. A importância da espécie vai além das questões econômicas. As florestas de eucaliptos contribuem com o meio ambiente. O eucalipto é uma espécie muito eficiente na conversão de água e luz em carbono. Uma floresta de eucalipto aí, ao longo de um ciclo de 7 anos, ela consegue aí, assimilar em torno de 150 toneladas de carbono por hectare. Isso dá uma média de 20 toneladas por hectare ano. É claro que isso depende muito do propósito dessa floresta. Lá no final desse
ciclo, dependendo da exploração, parte desse carbono ele vai ser liberado novamente para a atmosfera, mas uma quantidade bem expressiva retorna aí para o solo. Então, se a gente considerar aí só o que retorna de folhas, galhos, serrapilheira, são em torno de 40 toneladas de matéria seca, isso representa em torno de 20 toneladas de carbono, e mais o que está imobilizado aí nas raízes, no mínimo aí também umas 10 toneladas. Então nós teríamos aí em torno aí de umas 30 toneladas de carbono que ficam aí de resíduo aí nesse processo de colheita. Pensando aí numa exploração de um ciclo de 7 anos, é claro que se nós pensarmos para um ciclo aí para madeira para serraria, aí esses números aí são bem mais expressivos e positivos. O corte pode iniciar a partir de 6 anos. Uma característica interessante da planta é que rebrota. O ciclo de maturidade do eucalipto é de 6 a 7 anos, podendo depois o reconduzir sua rebrota, né, por mais 2 ou 3 ciclos, conforme o cliente optar. E Mato Grosso é o estado com melhor performance de regularização ambiental no país. A média nacional é de 4% dos cadastros analisados, enquanto em Mato Grosso apresenta 41% do CAR analisado. Vamos conferir juntos, então? Mato Grosso avança na regularização ambiental. Em número de cadastros, o estado analisou mais de 10 vezes a média nacional, que é de 4%, conforme o Serviço Florestal Brasileiro. De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti, o estado foi precursor desse sistema de cadastro. Atualmente, a validação do CAR chega a 15% da área inserida no sistema, ou seja, o que atesta que a propriedade está em dia com a legislação ambiental e que implementaram também a regularização ambiental. O Serviço Florestal Brasileiro divulgou agora, no final de 2021, dia 29 de dezembro, os dados gerais das análises de cadastro no país. A média nacional é de 4% de análise dos cadastros ambientais rurais. O estado de Mato Grosso tem uma média de 41% do seu território já analisado, demonstrando que estamos muito à frente da média nacional e dos estados que já evoluíram um pouco nessa agenda. Além disso, somos um dos poucos estados brasileiros que já tem o programa de regularização ambiental totalmente implementado, ou seja, iniciamos e finalizamos o processo de regularização com a assinatura dos termos de compromisso ambiental. O CAR é um cadastro eletrônico obrigatório para todas as propriedades e posses rurais. O proprietário também se beneficia do cadastro, que atesta a regularidade ambiental e que a propriedade respeita a legislação ambiental vigente. E o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí que tem muito mais. Olá, o Agro Pantanal já está de volta, viu? E no Brasil, 98 produtos têm uma marca que é o diferencial na hora da comercialização. É o registro de indicação geográfica que informa o local de origem da mercadoria. Vamos conferir junto nessa reportagem da TV Brasil. Com características únicas, o mel produzido no norte de Minas Gerais começou a ter destaque após pesquisas indicarem suas características terapêuticas. Agora, o produto recebeu o selo de indicação geográfica na espécie de denominação de origem, ou seja, mel escuro assim, feito a partir do trabalho das abelhas e dos pulgões que vivem na aroeira, sol produzido no norte de Minas Gerais. Foi uma conquista muito importante, não só para os apicultores do norte de Minas, mas também para os parceiros que sempre vinham contribuindo para essa conquista. Atualmente, o Brasil tem 98 produtos com indicações geográficas registradas. É o caso do queijo canastra de Minas Gerais, do vinho do Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul, e do camarão da Costa Negra, no Ceará. A lista também inclui cafés, frutas, artesanatos e pedras. O registro de indicação geográfica é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, e pode ser de duas espécies: indicação de procedência e denominação de origem. O Ministério da Agricultura auxilia os produtores locais a conseguirem o registro, que pode ser um diferencial
na comercialização do produto. Para o registro dessa propriedade intelectual pelos produtores, temos algumas regrinhas aí a serem seguidas, né? Primeiro é delimitada a área de produção, definida as características do produto, o método de produção desse produto e o controle que vai ser estabelecido em cima desses produtos. Agora, um assunto muito polêmico, viu? A soltura de predadores de piranhas no Lago do Manso é aprovada por deputados após ataques em Mato Grosso. O projeto foi aprovado em segunda votação com apenas uma abstenção e agora segue para a sanção do governador Mauro Mendes. A pesca ficaria restrita e pescadores tentam impedir que o governador Mauro Mendes sancione o projeto. Para falar então sobre este assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a Nilma Silva, presidente da Associação do Segmento da Pesca de Mato Grosso. Olá, Nilma, bom dia para você, seja muito bem-vinda aqui no Agro. Bom dia, sou eu que agradeço, Luciana, novamente a oportunidade de dar vez e voz para o povo. Olha só, Nilma, eu fico aqui pensando, quando será que eu vou te receber aqui no estúdio sem polêmica, sem vocês novamente estarem levantando aí uma bandeira de luta em defesa da pesca, dos pescadores, ou seja, de trabalhadores, de pessoas humildes. Conta pra gente, explica direitinho, Nilma, que projeto é esse que foi aprovado lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso? Já sei que a autoria são de 2 deputados, Janaína Riva e também de Eliseu Nascimento. O que tem de ruim esse projeto? Não é bom, não? Não vai parar com os ataques das piranhas em Manso? Primeiramente, eu gostaria de você nos dar essa oportunidade de falar um breve histórico. Ninguém entende essa perseguição pela pesca. Começou em 2012, através de um decreto do então governador Sival Barbosa, que fechou a pesca. Fizemos uma mobilização, em 30 dias conseguimos retornar à realidade, o que é justo e certo para os pescadores. Fizemos 12 audiências públicas naquele período. Em 2019, chega a mensagem 107 do governo do estado, que virou o projeto 668, que proibia os pescadores de sobreviverem. Fecharia o transporte, o armazenamento e a comercialização de todos os peixes oriundos do estado. Recentemente, a gente consegue derrubar em 2019, né? Foi até o ano de 2021, março de 2021. Logo em seguida veio um projeto do deputado Max, que era para fechar só em torno da barragem do Manso, porque ali se tornou um berçário devido àquela barragem física, que só poderia ser feita a pesca científica se assim necessário. Levei para os cientistas, porque eu fui convocada pelo deputado Wilson Santos, que era presidente do CCJ, e os cientistas deram um parecer, Luciana, que se fosse para benefício dos peixes, seria uma ideia perfeita. O problema é que no transcorrer do projeto, só ficou a capa e a subcapa. Foi feito um substitutivo integral e mudaram o projeto, que de 3 quilômetros passou para mais de 200 quilômetros, atingindo todo o Manso e o rio Cuiabazinho, deixando assim 350 famílias diretamente que vivem na região há 3 gerações sem o direito de tirar o sustento do rio. Sem pesca, então, para subsistência, ou pelo menos a subsistência poderia ter de acordo com o projeto? Era só para subsistência e para pesca esportiva. Então, Nilma, mas aí olha só, não faltou transparência e clareza nessas discussões, porque em todo momento a tônica, o que vinha a público era o fato de que eles precisavam conter os ataques de piranhas no Manso. E ficou muito escondida essa questão de que esse projeto estaria aprovando a proibição da pesca? Pois é. Aí eu estou te falando, estou explicando para os telespectadores entenderem que isso foi a barragem abaixo. Então nós conseguimos, através de 6 encontros junto à Assembleia Legislativa com os deputados, fazer um novo projeto de lei e revogasse esse projeto que fechava a pesca barragem acima. Aí, como eles não têm conhecimento e nem intenção benéfica de realmente fazer algo pelo meio ambiente, colocar o tal do peixamento. Eu quero deixar claro para todos os telespectadores, amantes da pesca, para toda a sociedade mato-grossense, que está assistindo o Agro agora nesse domingo. Nós não somos contra o peixamento, pelo contrário, mas temos que fazer de forma científica, de forma técnica, responsável. Eu quero dizer para você que o laudo técnico que eles colocaram como respaldo de Furnas tem mais de 10 anos. E foi assinado por um responsável eletricista.
um engenheiro eletricista. E eu quero, além de tudo isso, acrescentar que os cientistas estão assim em desacordo com o projeto atual, que está tramitando na Assembleia, que teve 2 votações. Por quê? Porque está tudo errado. Mas eu não estou aqui, Lu, para falar cientificamente. Vou responder para você a questão das piranhas, porque fui orientada pelos cientistas da seguinte forma. Como ali o rio corria normalmente antes de ser feita uma barragem, e a partir do momento que aquela barragem foi construída, tudo que ficou acima, e devido ao excesso enorme de micro-organismo e a oferta de alimentos, fez com que um alto índice de reprodução. E essa reprodução das piranhas foram feitas pelo mesmo gênero familiar. Então, ocorrem esses ataques, que são poucos ataques em relação à dimensão do lago, ocorre geralmente em água limpa com pouco fluxo, digamos aí com 10, 15 centímetros de água. É aquele local, quando tem muito micro-organismo, que elas fazem esse ataque. E elas não são uma piranha agressiva, elas são nativas. Então as pessoas tinham que ler primeiro, ouvir os cientistas. E mais um detalhe, esse laudo que foi feito, ele está totalmente defasado, porque tinha que ter um estudo semestral. E só para acrescentar a sua pergunta, não adianta eu soltar lá piraputanga, dourado e outras espécies, porque essas espécies elas precisam da correnteza do rio para poder o organismo dela entender que ela vai entrar num processo de reprodução. E mais um detalhe, o projeto é tão embaraçoso que eles não sabem explicar o que é repovoamento, o que é peixamento. Não sabem. Segundo, o nome do projeto já está errado, porque ele fala projeto da barragem do Manso. Barragem é um espaço físico, de concreto. Então, o peixamento não é na barragem, o peixamento é no reservatório do Manso. Mas isso aí são coisas para cientistas explicar. O fato é que eles aproveitam qualquer lacuna, qualquer vacilo para fechar a pesca. Aí fecharam a pesca para os pescadores. Eu estive falando com o prefeito Osmar Froner, de Chapada, ele me passou uma listagem de 14 comunidades, barragem acima que vai ser atingida. Mais de 400 famílias que precisa do lago para sobreviver. E o lago, quando foi criado, era um aproveitamento múltiplo do Manso, que é chamado de APM. E que não é isso que está acontecendo, está sendo um aproveitamento para milionário. Agora, Nilma, quantos prefeitos, quantos municípios acabam sendo atingidos? Será que não pode ter uma pressão para que o governador Mauro Mendes vete esse projeto? Não, pressão a gente vai fazer mesmo. A gente já convocou os prefeitos da região, né? Que vai ser atingido, a gente já convocou para conversarmos. E assim, quando o projeto saiu, por que a Nilma não se manifestou então? No decorrer do projeto, quem estava encabeçando era o deputado Eliseu Nascimento. O Eliseu sempre defendeu a pesca. Então, eu vou ser sincera, eu acredito que o Eliseu não leu o artigo 7º. Não é possível. Porque é desdizer toda a bandeira que ele levantou por 3 anos. Peraí, ele foi utilizado, ele foi usado, então? Como que ele apresenta um projeto? Na minha humilde visão. Cobra até um deputado, ele deixou até ali em uma situação constrangedora o deputado Dal Bosco, dizendo o seguinte: olha, deputado, o senhor pediu visto do meu projeto, o senhor está defendendo o bolso da hidrelétrica de Manso, Furnas, como assim? Por isso que eu falo para você, eu acho que o Eliseu não o leu, porque o pai dele é pescador. Eu conheço o pai dele. O pai dele é pescador, amante de pescar, pescador amador, assíduo do rio. O Eliseu jamais, em hipótese alguma, ia fazer algo para prejudicar a pesca. Agora, quando eu vi ele em parceria com a Janaína, acendeu o meu alerta. Porque a Janaína sempre se posicionou, do começo ao fim, que ela é a favor do fechamento da pesca. Não teve audiência pública, Nilma? Não, não teve audiência pública. Para variar, primeiro se bate, chicoteia na costa do pobre do trabalhador, para depois fazer audiência pública. Mas eu quero dizer que o projeto já é inconstitucional. Nós vamos procurar o Ministério Público, porque lá no próprio projeto, ele faz uma excludente. O que é excludente? É a exclusão. Ele só permite a pesca esportiva por 3 anos, e daqui 3 anos a Secretaria de Meio Ambiente vai ter autonomia para fazer um estudo. Se assim ela entender através do estudo, se volta a dar autonomia para as outras pescas. Ei, meu amigo, o peixe é um bem plural. O rio é do povo. Ou pesca todo mundo ou não pesca ninguém. Mas para que não pesque ninguém tem que ter estudo. E não tem, é feito nas coxas.
é feito nas coxas, eu acho, eu penso, ou por um lobby que representa, né, um grande grupo de empresariado que quer fechar a pesca. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Não está faltando chamar responsabilidade de Furnas, porque só trouxe até o momento, pelo que você está dizendo, ou vai trazer, se caso realmente houver a sanção do governador, ônus aos pescadores. Mas nesse projeto não chama a responsabilidade de Furnas em relação à ictiofauna ali do lago? Sem sombra de dúvida, não só Furnas, como a Secretaria de Meio Ambiente. Esse excesso de algas e micro-organismos que está proliferando tantas piranhas, porque não tem um estudo, não tem um acompanhamento. Isso é no meu humilde ponto de vista, ouvido outros cientistas. Então, o fato que hoje eu estou aqui para defender a bandeira, primeiro, o peixamento da forma que está lá, no meu ponto de vista, por tudo que eu ouvi pelos cientistas, está feito de forma incorreta, que tem que ter uma familiaridade genética de AF das espécies, tem que fazer um estudo para ver quais são as espécies que foram capturadas agora, em período real, não há 10 anos atrás. Então, assim, tem vários fatores que tem que ser analisado por cientista. Isso é o meu ponto de vista, o primeiro ponto. O segundo ponto gravíssimo é que não pode se usar o peixamento como bandeira de cota zero. Gente, isso é cota zero, é claro, é nítido. Então, assim, eu penso que esse projeto não é que está errado, que eu sou contra, não. A forma que ele foi feito está errado, no meu ponto de vista, e dos cientistas também, que eu posso falar por eles, que estão todos se manifestando por laudos técnicos. E posso dizer que quem fez a elaboração dele não leu o artigo 7. Se leu, eu posso dizer para você que está aí, me torno perplexa, e eu vou dizer para você que o mundo pode parar, que eu vou descer. Bom, gente, agora vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos saber qual que é a pergunta. Olha lá, mito ou verdade, carne mal passada é carne sangrando? A resposta daqui a pouquinho, hein? Continue nos assistindo porque você vai ficar muito interessado em saber a verdade. Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Lucas do Rio Verde tem produção caseira de conservas vegetais e hortaliças. Começa dia 22 e vai até o dia 24 de março. Informações pelo 6535490659. Em Água Boa tem produção de derivados do leite, requeijões, doces e iogurte manteiga. Começa dia 28 e vai até o dia 1º de abril. Informações pelo 6634681600. Em Novo Santo Antônio tem sistemas agroflorestais. Começa dia 25 de abril e vai até o dia 29 de abril. Informações pelo 6635222029. Em Campo Verde tem manutenção básica e operação de motosserra. Começa dia 21 de março e vai até o dia 25. Informações pelo 6634192111. Em Santo Antônio do Leveger tem administração de pequenas propriedades rurais. Começa dia 21 de março e vai até o dia 25. Informações pelo 6593416790. E agora vamos para um intervalinho, mas é bem rápido, não sai daí porque tem muito mais. E eu fico aqui esperando por você. Mato Grosso promove reunião para elaborar conjunto de ações estratégicas de combate aos incêndios florestais na fronteira entre Brasil e Bolívia. O encontro foi realizado no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemat, em Cáceres. Vamos conferir. Os incêndios florestais na região de fronteira entre Brasil e Bolívia causam todos os anos grande preocupação. O motivo? A dificuldade para conter o fogo que traz prejuízos e deixa rastros de destruição, principalmente em áreas rurais. Com o objetivo de elaborar ações de combate de forma integrada, membros das forças policiais, da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, Prefeitura de Cáceres, Associação de Produtores Rurais e representantes públicos da cidade de São Matias, na Bolívia, se reuniram no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Cáceres. O encontro foi conduzido
pelo Corpo de Bombeiros. Nós estamos com diversos cursos para os nossos militares e também para os produtores rurais, para todos os segmentos da área ambiental. E fazendo agora, também vamos continuar fazendo nossas fiscalizações, né, na área rural e reuniões com os segmentos desta área, justamente para que cada um faça a sua parte, a sua medida estruturante, preventiva, e também fique pronto para atuar em caso de necessidade na sua área de atuação. Durante a reunião de trabalho, foi apresentado, ainda em fase de ajustes, parte do plano de ações do Corpo de Bombeiros para combater o fogo em 2022. Tem nossos instrumentos de resposta, as nossas ações que a gente tem que fazer. Como eu falei, não é só esperar chegar a parte de combate a incêndio, né? A gente tem que se anteceder, esses meses que antecedem, a gente precisa de fazer muitas ações pontuais e contar com os parceiros, os órgãos municipais, estaduais, federal, para que a gente tenha melhores resultados na época dos incêndios florestais. Com uma extensa área de 780 quilômetros, a região de fronteira com a Bolívia passa pelos municípios de Cáceres, Porto Esperidião e Vila Bela da Santíssima Trindade. Os incêndios florestais atingem principalmente a zona rural, que tem utilizado a tecnologia como ferramenta de integração. Capacitação de brigadista, identificar as propriedades, o que tem nessas propriedades, fazer esses levantamentos, como é que estão essas propriedades. E essas linhas das duas entradas específicas do Pantanal, nós temos esses grupos de WhatsApp que é para passar todas essas informações dos satélites, como é que está a movimentação do fogo, o que é que está acontecendo em cada uma das regiões, e nós conseguimos sinalizar para esses produtores se tem incêndio próximo da propriedade, o que é que eles já têm que fazer. Para finalizar o tratado entre Brasil e Bolívia, está previsto um segundo encontro, desta vez no país vizinho. Autoridades do Brasil devem ir até a cidade de São Matias. A data ainda não foi definida. E ainda falando deste problema seríssimo que são os combates aos incêndios ambientais, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, lançou para este ano o Plano Nacional de Proteção Ambiental, que prevê a contratação de 1.700 brigadistas para combate a incêndios, além de investimentos da ordem de 50 milhões de reais na execução das ações. Os brigadistas são capacitados para atuar na prevenção, no monitoramento e no combate a incêndios. São os protetores de florestas, unidades de conservação e áreas de interesse ambiental. Precisa observar os fatores que influenciam no comportamento, né, e na propagação do incêndio, como meteorologia, a topografia, o combustível. Esses fatores influenciam muito. Todos os anos, o Ministério do Meio Ambiente contrata brigadistas para ações de prevenção e combate a incêndios em áreas federais. Este ano serão 1.700 homens. Eles vão atuar entre junho e outubro, período considerado crítico por causa da seca, quando são registrados os maiores focos de incêndios. A prioridade é contratar moradores locais, principalmente da região da Amazônia Legal, que compreende Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. O ICMBio contrata esses brigadistas no momento anterior ao período crítico. Por quê? Porque são realizadas algumas ações de prevenção, confecção de acero, algumas queimas prescritas, educação ambiental. Serão investidos cerca de 50 milhões de reais para a execução das ações. Com esse recurso, será possível também, além de treinar os brigadistas, comprar equipamentos de proteção e adquirir veículos e helicópteros. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, se reuniu nesta semana com representantes de empresas de fertilizantes do Canadá. O objetivo foi debater o atual momento por qual passa o setor, com a redução das exportações dos insumos da Rússia e Bielorrússia. Nos encontros, a ministra destacou a importância das empresas canadenses ampliarem o fornecimento para o Brasil. A Campotex
que exporta o potássio das 2 principais mineradoras do Canadá, informou a ministra que pretende aumentar o volume de vendas ao Brasil para além dos atuais 4 milhões de toneladas por ano. Tereza Cristina também se reuniu com os presidentes das empresas Brasil Potash, Gensur Nutrien e Fertilizer Canadá, além do vice-ministro da Agricultura do Canadá, Paul Sanson. Nos encontros, a ministra falou sobre a importância do potássio para a produção de alimentos no Brasil, sendo que o país importa hoje 85% de todo o fertilizante usado na produção agrícola nacional. No caso do potássio, o percentual importado é de 95%. Atualmente, o Brasil é o 4º consumidor global de fertilizantes, responsável por aproximadamente 8% do total. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, a FAMATO, promoverão de 28 de março a 1º de abril em Mato Grosso a 7ª edição do programa de intercâmbio Agrobrasil. Durante a viagem, que terá duração de 5 dias, representantes de embaixadas estrangeiras no Brasil vão conhecer exemplos de sustentabilidade do campo brasileiro, com foco na produção de açúcar, etanol, algodão, piscicultura, pecuária de corte e grãos. O grupo vai participar de eventos e visitar propriedades em Cuiabá, Campo Novo do Parecis, Campo Verde e Sinop. A programação começará pela sede do Sistema FAMATO em Cuiabá. No dia seguinte, os participantes conhecerão as empresas Coprodia e Etamil e a feira Pareci Superagro. A agenda seguirá na Fazenda Filadélfia e na Cooper Fibra, em Campo Verde. O último compromisso será na Embrapa, em Sinop, onde o grupo vai assistir a apresentações das pesquisas em sistemas integrados e agropecuária de baixo carbono. E o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho e fico aqui esperando por você. Olá, já estou de volta, hein? E atenção, pecuarista, porque o rebanho bovino completo deverá ser vacinado contra a febre aftosa somente no mês de novembro. Já em maio, apenas as novilhas. O Ministério da Agricultura e Pecuária mudou o calendário de imunização. Então vamos conferir na reportagem agora. Com a mudança do calendário de vacinação contra a febre aftosa, em maio, serão imunizados apenas os 15 milhões de cabeças de gado com até 2 anos de idade. O INDEA explica por que o governo federal inverteu as etapas de aplicação de doses das vacinas. Foi uma adequação em referência à produção de vacinas contra a febre aftosa, né? Então, até o fim do ano, a produção deve alcançar a quantidade suficiente para vacinar todo o rebanho. Porém, agora, para maio, não teríamos essa quantidade em estoque. Portanto, foi necessário priorizar somente os bovinos até 2 anos de idade. Com o novo calendário, o rebanho completo, ou os 32 milhões e 800 mil cabeças de gado bovino de Mato Grosso, só devem ser imunizados contra a febre aftosa em novembro. Bem antes disso, até 10 de junho, os criadores devem comunicar ao INDEA as doses aplicadas na faixa etária até 2 anos no mês de maio. E isto pode ser feito pela internet. No site do INDEA, procure pelo link Módulo do Produtor. Cadastre-se com um e-mail válido e obtenha um login para declarar o rebanho vacinado contra a fitosa. Quem perder o prazo será multado. Tem então um mês inteiro de maio para fazer a vacinação e depois para comunicar até o dia 10 de junho. Porém, a gente pede a todos que, assim que vacinar, já leve a nota fiscal no INDEA para fazer a comunicação. Porque senão ele pode ser multado. Sim, ele pode ser multado, né? Tem uma multa de uma UPF que dá mais de R$200 por cabeça hoje. E agora o assunto continua sendo o combate à febre aftosa. Para isso, eu vou receber no estúdio o presidente do Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso,
Cefesa, Antônio Carlos Carvalho de Souza. Ele vai comentar conosco sobre essa mudança no calendário da vacinação para este ano, realizado pelo Ministério da Agricultura, do Planejamento e também dos pecuaristas, que vão ter toda essa interferência. E também tem uma grande novidade, viu? Tem lançamento de uma obra falando sobre a febre aftosa. Tudo isso e muito mais, então, gente, a partir de agora, no nosso Papo com Café. Olá, Antônio, bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Agro Pantanal. Obrigado, Luciano. Bom dia a todos. Bom, vamos falar novamente da vacinação contra a febre aftosa. Vamos começar explicando melhorzinho, só para tirar as dúvidas, né, dos pecuaristas em relação a essa mudança no calendário de imunização? Anteriormente a gente tinha as etapas de maio vacinando animais, todos os animais de mamanda caducando, e novembro até 2 anos. Em 2022, o Ministério fez uma inversão no calendário, fazendo a vacinação de maio até 2 anos, que passou a ser até 2 anos, e a de novembro os animais em geral, né? Isso até se tornou necessário em função de uma estratégia para a gente estar pleiteando a retirada da vacina, e é muito importante, né, que a gente deixe a última vacinação, que nós esperamos que seja essa de novembro, vai ser a última vacinação, que faça todo o rebanho para que a gente tenha uma garantia de um prazo maior, até para que a gente possa fazer todo o estudo necessário para fazer a retirada da vacina. Perfeito. Falando da retirada da vacina, é uma grande conquista, ainda não abrange todo o país. São regiões importantes, incluindo 5 estados ainda. E vai ter algum tipo de restrição ainda para essa campanha ou não vai seguir como foi na última campanha? Não, o planejamento ele continua, né? Teve só essa inversão, né, dos animais, que agora imagina a gente vai fazer até 2 anos, novembro todo o rebanho, mas foi só uma inversão estratégica, né? E todas as regras já estabelecidas continuam a mesma. O Baixo Pantanal vai fazer a etapa de vacinação em novembro, agora em maio vai fazer só aqueles animais que precisam sair do Pantanal, que tem que fazer a vacinação, mas o restante continua o mesmo. E a nossa expectativa é que este ano a gente possa fazer as últimas 2 etapas de vacinação da nossa história, né? Um programa que já há mais de 70 anos tem fazendo esse trabalho aí de vacinação e o controle do nosso rebanho. Você disse as 2 últimas etapas, é isso? Essa é a nossa expectativa, né? Até essa inversão o Ministério fez porque a gente já pleiteou, né? Inclusive o nosso pleito é para que fosse feito em 2021, aí ficou para 2022, né? Como a gente faz parte do maior bloco do Brasil, que é onde está concentrado mais de 70% do rebanho brasileiro, que é o bloco 4, que pega toda a região centro-oeste, sudeste, né, e alguns estados do Nordeste. Então, por isso que o Ministério está bolando essa estratégia de fazer essa inversão para que a gente possa ter mais benefícios no futuro. Antônio Carlos, como foi a experiência até o momento de ter aqui no estado essas regiões livres da febre aftosa, ou seja, da vacinação contra a febre aftosa? Até o momento, foram colhidos apenas benefícios ou ainda existe alguns percalços de mercado internacional, por exemplo? Veja bem, o Brasil, pela sua dimensão territorial, é um dos únicos países do mundo que foi feito o reconhecimento por etapas, né? Nós temos Santa Catarina, que já vai para mais de 20 anos livre de aftosa sem vacinação. Depois entrou o bloco 1, onde tem Rondônia e Acre, parte de Mato Grosso e parte do estado do Amazonas. E entrou também o Paraná e Rio Grande do Sul, que deixaram de fazer a vacinação ano passado, que já tiveram reconhecimento, inclusive pela OIE. E esses benefícios eles vão acontecendo a partir que aqueles países mais exigentes faz a vistoria no nosso território livre de vacinação, livre de aftosa sem vacinação, e vão liberando gradativamente. Então, o primeiro benefício que o produtor tem é o deixar de vacinar contra a febre aftosa, que a gente investe a nível de Brasil mais de R$500 bilhão por ano, né? Então, tem esse benefício da retirada da vacina, desse custo, mas nós, produtores, temos que continuar fazendo as outras vacinas, de clostrídio, de raiva, né, de brucelose, alguns casos de tuberculose. Então, a gente já mantém essa atividade de fazer a vacinação. A única retirada, que é um reconhecimento justo, que é a vacinação da febre aftosa, que já demanda mais de 70 anos que a gente está fazendo esse trabalho de vacinar.
Eu nem era nascido, já se vacinava. Tá certo. Bom, então não é nenhum alarde, não é nenhuma surpresa para o setor quando o próprio Ministério da Agricultura, né, ele informa, olha só, o Canadá, por exemplo, ele está aceitando apenas no momento a carne que sai de Santa Catarina, justamente por aquilo que você acabou de informar aqui a gente, né? Isso já existe há 20 anos, que é uma região livre de aftosa, e a agência canadense já fez e faz rotineiramente inúmeras vistorias. Então não é que houve então um embargo a essas outras regiões, é que não houve ainda liberação, então. Seria isso praticamente a forma mais clara para a gente poder entender que não é nenhum embargo comercial, não é nenhuma ruptura das exportações? Não, o que acontece é o seguinte, os mercados mais exigentes, a partir que a OIE faz o reconhecimento, eles vêm fazer a sua visita para poder fazer a liberação. Então nós estamos no processo gradativo, não é nenhum alarde. A exemplo, por exemplo, a Rússia, que está em guerra, em novembro ela habilitou de novo todo o Brasil para vender carne para a Rússia. Né? Tinha 5 anos que a gente não podia vender carne para a Rússia. Infelizmente agora está nessa guerra, tem essas restrições e esses embargos comerciais contra a Rússia. Todo mundo está sendo prejudicado porque o comércio internacional é uma mão dupla, né? Você manda um produto e traz outro produto. Igual nós mandava a carne para a Rússia, trazer fertilizante e outros produtos. A gente mandava café, manda soja e traz outros produtos. E com esse embargo da guerra, teve essas restrições e agora a gente está aí buscando alternativas. Inclusive a nossa ministra está indo para o Canadá, provavelmente negociar a vinda de fertilizantes. Então, com isso, ela vai ter que oferecer a nossa carne, principalmente desses estados que já foram reconhecimento livre, tanto pelo próprio governo brasileiro como pelas instituições internacionais. Bom, e falando ainda, então, sobre essa grande conquista, né, do setor aqui da carne, sobre a vacinação da febre aftosa, agora já ter áreas reconhecidas como livre, né, desse vírus, tem uma obra muito importante aqui, Adeus ao Vírus, né, falando sobre a erradicação da febre aftosa, e tem participação aqui efetiva, né, de FES. Eu estou aqui com a obra literária em minhas mãos e é uma grande conquista que acabou se convertendo aqui em muitas páginas, diria que um generoso volume. Conta pra gente então um pouquinho sobre a idealização dessa obra aqui, a importância dela. Então, nós tínhamos um conselheiro, até já faleceu o ano passado, o Dr. Écio Ricardo de Andrade, ele é muito ligado na história. E ele então propôs ao Conselho do FESA que fizesse um trabalho até para um registro histórico de todas aquelas pessoas que trabalharam arduamente nesse processo de vacinação da febre aftosa. Se a gente fosse consultar todos, né, a gente precisaria de uns 30, 40 volumes desses para colocar todas as histórias. Então nós escolhemos alguns personagens que foram importantes em todo esse processo de erradicação, que conduziram os principais programas de erradicação brasileiro. A exemplo, o primeiro governo a fazer uma campanha oficial foi o Leonel Brizola em 1962. Inclusive está no livro, o Estado do Rio Grande do Sul nos cedeu uma foto da época, então, governador Leonel Brizola, fazendo o lançamento da campanha de aftosa em 1962. E daí outras pessoas que tiveram a oportunidade, como o Dr. Valdebran Coelho, que foi o veterinário 001 do estado de Mato Grosso, primeiro veterinário. Qual o nome dele? Repete para a gente. Valdebran Coelho. Valdebran Coelho. Inclusive, ele foi um dos primeiros a comercializar a vacina de aftosa aqui no estado de Mato Grosso, está descrito no livro. Nós tivemos um trabalho fantástico do seu Zeca Dávila, que era presidente da FAMAT, que avançou fronteiras internacionais, foi buscar parcerias na Bolívia para que a gente pudesse fazer um trabalho harmônico Mato Grosso-Bolívia, porque a gente entende que vírus não tem nacionalidade nem respeito à fronteira. Nós estamos passando aí por esse momento de pandemia com o Covid, né? Um start lá na China, em menos de 10 dias já estava espalhado no mundo inteiro. No mundo todo. E a aftosa não é diferente, então por isso que tem as restrições internacionais, principalmente com todos aqueles países que ainda utilizam a ferramenta da vacina. Certamente, o dia que o Brasil tiver 100% livre de aftosa sem vacinação, nós não vamos ter mais restrições comerciais, a exemplo, né, dessa posição do Canadá, que está aguardando uma vistoria nessas áreas já reconhecidas a nível internacional para poder liberar o comércio. E tem data marcada já para que isso aconteça, 2026? Seria possível alcançar? 2026,
o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, ele é de 17 a 26, onde em 26 todos os estados brasileiros têm que estar livre de aftosa, sem vacinação, com reconhecimento internacional. O pecuarista espera com ansiedade, né, por isso, por alcançar isso, né, de fato, né? Tipo assim, a gente nunca consegue agradar a todos, né? Aqueles pecuaristas que conviveram com a doença sabem o tanto que a vacina foi importante, né? Então, muitas vezes nessas discussões, tem alguns que, olha, a melhor coisa é a vacina, por que a gente vai tirar? Só que se a gente continuar vacinando, a gente vai continuar tendo restrições da nossa carne. Então, é muito importante que a gente tenha que ser ousado em retirar a vacina e buscar esse reconhecimento internacional para que a gente possa abrir mais mercado para nossa carne, que está cada vez uma produção significativa, e principalmente no estado de Mato Grosso, com 32 milhões de bovinos, nós não temos onde pôr e nem como consumir essa carne, tanta carne, né? Então, felizmente, Mato Grosso necessita do mercado brasileiro e do mercado internacional de carne. Bom, e adeus ao vírus, tem exemplares ainda à disposição para serem comercializados? Primeiramente a gente fez esse livro, né, com registro histórico, ele já está no e-book, no site do FES, aqueles que gostam de ler ele eletronicamente, pode baixar gratuitamente. E se alguém precisar de alguns exemplares, pode procurar no FES, que a gente tem uns exemplares, a gente encaminha. É muito ressaltar, esse trabalho foi muito bem conduzido pela Marta e pelo Sérgio. Sim. São dois jornalistas fantásticos aqui do estado de Mato Grosso, que sempre esteve ligado ao agronegócio, e com isso eles conseguiram transformar essa história desse personagem que contribuiu com a realização do livro em brilhantes matérias, em brilhantes registros. Um resgate histórico. Um resgate histórico de todas aquelas pessoas que anonimamente contribuíram para um programa de erradicação da doença, que trouxe grandes prejuízos para o estado de Mato Grosso e para o Brasil. Com certeza, olha, parabéns, vou parabenizar aqui, né, os colegas jornalistas, então a Marta Batista e o Sérgio Oliveira. Olha a menção aqui desse livro, gente, olha só, ele conta a história do combate à febre aftosa em Mato Grosso, mas também dá uma visão panorâmica da doença no continente. Nas entrevistas realizadas para sua elaboração, nota-se um corpo técnico absolutamente convencido da oportunidade de se retirar a vacinação. Entre produtores e representantes da indústria, no entanto, as opiniões são mais difusas. Conhecer o passado e o presente da batalha contra o vírus pode contribuir para que o eleitor tire suas próprias conclusões desse debate, que ao fim e ao cabo definirá o futuro da pecuária brasileira e continental. E aí eu termino aqui com uma pergunta para você. Qual que vai ser o futuro da pecuária, então, brasileira? Conta pra gente. Eu acho que pela competência do produtor rural e pelo reconhecimento internacional como livre de uma doença muito importante, que é a febre aftosa, eu acho que a pecuária brasileira tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro, de alimentar os brasileiros e depois de nutrir também a fome do mundo, né? Porque a carne mais barata do mundo é produzida aqui no estado de Mato Grosso e no Brasil. E a mais saborosa também, eu diria, viu? E a mais saborosa, até porque os nossos animais, eles só comem, eles são todos veganos, né? Eles comem só capim. É verdade. Olha, querido, sempre é um prazer recebê-lo aqui no estúdio, viu? Obrigado, Luciano. Obrigado a toda a sua equipe. Parabéns pelo programa, está cada dia mais ousado, né? E certamente com a competência de todos vocês vai estar cada dia melhor. E nós do agro só temos a agradecer a parceria com vocês, que tem levado essa mensagem, que é muito importante nesse momento, né? Que todos nós, produtores rurais e profissionais que trabalham no programa de erradicação da febre aftosa, que agora em maio vacine o rebanho de 0 a 24 meses de idade. Opa, bom lembrar, de 0 a 24 meses de idade. E em novembro, se Deus quiser, a última etapa de vacinação no estado de Mato Grosso, todo o rebanho. Opa, vamos falar muito então da vacinação, viu? O agro aqui vai contribuir, levando sempre informação valiosa, ainda mais com todo o apoio à estrutura técnica do FESA, né? Registro, olha, tá marcado aqui, viu? Tá joia, obrigado. Gente, olha só, e agora vamos para uma receita incrível, tentadora para você fazer aí na sua casa ou na fazenda.
Que receita saborosa demais! Tenho certeza que você vai querer fazer igualzinho aí na sua casa, hein? Faça mesmo, viu? Vai dar certo com toda certeza. Bom, e agora vamos saber a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingão? Vamos lá então. Mito ou verdade, carne mal passada é carne sangrando? E aí, é mito, gente? Olha só, ficou surpreso, né? Muitos indivíduos afirmam que não gostam da carne mal passada ou sequer já experimentaram ela nessa versão. Isso porque as pessoas pensam que aquele líquido vermelho que escorre ao cortar a carne é sangue. Na verdade, a tonalidade avermelhada da carne ocorre devido à alta concentração de mioglobina e depende também do estado de oxigenação da superfície muscular da peça. Mas como assim? A mioglobina é uma proteína natural daquela cor e responsável pelo transporte de oxigênio para as células musculares do boi. Ao expor a carne ao calor, essa proteína perde a sua tonalidade, passando do vermelho para o marrom, conhecido das carnes bem passadas, mas ela continua lá. Então já viu, hein? Nada de nojinho não, vai pensar que é sangue porque não é. E francamente, viu, para quem aprecia um bom corte, adora uma carne mal passada. Então use e abuse, coma bastante proteína que faz muito bem à saúde. E assim termina o Agro Pantanal deste domingo. Obrigada por estar comigo mais uma vez e domingo que vem tem muito mais a partir das 8 horas da manhã em ponto. Tchau!